E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Artes Podcast. Ouvir é aprender. Isso aí. Hoje, vamos mergulhar fundo na história de Isaac Newton. Opa. Preparem-se para descobrir fatos incríveis sobre esse gênio, que foi muito além daquela história da maçã, sabe? Com certeza. Vamos desvendar os mistérios por trás desse cara, que revolucionou a física, a matemática, a astronomia. E olha, já adianto, a vida de Newton não foi só sucesso, viu? Teve altos e baixos, como de qualquer um. Verdade. E para entender melhor a trajetória dele, a gente se baseou na página da Wikipedia, mas na versão em português de Portugal. Queríamos ver como os nossos amigos lusitanos contam a história desse cara tão importante. Legal. Então, vamos começar pela infância. Bora lá. Newton já chegou ao mundo dando o que falar, nasceu prematuro no dia de Natal de 1642, pelo calendário juliano. Mas, se a gente for usar o calendário gregoriano que usamos hoje, ele nasceu em 4 de janeiro de 1643. Que loucura! Imagina a confusão na hora de cantar parabéns. Mas, brincadeiras à parte, a infância dele foi bem difícil. O pai morreu antes dele nascer e a mãe se casou de novo quando ele tinha apenas 3 anos. E parece que ele não se dava nada bem com o padrasto. Tem até um registro no diário que ele escreveu na adolescência, ameaçando colocar fogo na casa, com a mãe e o padrasto dentro. Sério? Que tenso. Mas pelo menos ele tinha a avó materna pra cuidar dele, né? Sim, ele foi criado pela avó, enquanto a mãe cuidava dos outros filhos do segundo casamento. Essa infância complicada parece ter influenciado bastante a personalidade dele. Mas vamos falar da educação. Newton estudou na The King's School, em Grantham. E, pelo que sabemos, era um aluno brilhante, principalmente em matemática. Dizem que ele já mostrava sinais de que seria um gênio. Construía relógios de sol. E até moinhos de vento em miniatura. Mas a mãe dele tentou, por um tempo, colocá-la para trabalhar na fazenda da família. Imagina o Newton cuidando das plantações. Aposto que ele não curtiu muito essa ideia. Ainda bem que o tio e o diretor da escola viram o potencial do rapaz e convenceram a mãe a deixá-lo voltar a estudar e se preparar para a universidade. E aí, em 1661, ele entra no Trinity College, em Cambridge. Mas não foi fácil no começo, né? Teve que ralar para pagar os estudos. Pois é, ele começou como um subsizar, basicamente um estudante que trabalhava para a faculdade em troca de moradia e ensino. Mas com o tempo ele conseguiu uma bolsa e pôde se dedicar totalmente aos estudos. E em Cambridge ele teve contato com grandes pensadores, Aristóteles, Descartes, Galileu, Kepler. Olha só. Imagina ter acesso a essas mentes brilhantes. E o legal é que ele não apenas absorvia o conhecimento desses autores, mas também questionava e anotava suas próprias ideias nos livros. Exatamente, ele já demonstrava ali um espírito crítico e inovador. E aí, em 1665, a Grande Praga fechou a universidade e Newton teve que voltar para casa. O que para muitos seria um período de medo e isolamento, acabou sendo um dos mais produtivos da vida dele. Isolado em casa, ele teve tempo de sobra para se dedicar aos estudos. E fez grandes avanços em áreas como cálculo, óptica e gravitação. É incrível como às vezes a gente precisa se afastar um pouco do mundo para ter as melhores ideias, né? Verdade. E foi nesse período que ele desenvolveu o que chamou de fluxions, a sua versão do cálculo. Aliás, você consegue explicar de forma simples o que é cálculo e por que ele é tão importante? Claro. O cálculo é um ramo da matemática que lida com a mudança e o movimento. Imagine que você quer calcular a velocidade de um objeto em um determinado instante. O cálculo te dá as ferramentas para fazer isso. Ele é usado em diversas áreas, desde a física e a engenharia, até a economia e a medicina. Sem o cálculo, muitas das descobertas científicas que a gente conhece hoje não teriam sido possíveis. Nossa, que interessante. Agora entendo por que esse período foi tão importante para Newton. Mas essa história do cálculo também envolve uma polêmica, né? Parece que outro matemático, o Leibniz, também alegava ter inventado o cálculo. Sim, essa disputa entre Newton e Leibniz foi bem famosa na época e gerou muita discussão. No fim das contas, os dois desenvolveram o cálculo de forma independente. Mas a rivalidade entre eles durou anos. E o que é mais legal é que, mesmo com essa treta com Leibniz, Newton continuava fazendo descobertas incríveis em outras áreas, como na óptica, por exemplo. Com certeza, ele fez experimentos com prismas e descobriu que a luz branca, na verdade, é a mistura de todas as cores do arco-íris. É mesmo. E como ele chegou a essa conclusão? Ele pegou um prisma e fez a luz solar passar por ele. Aí a luz se decompôs em várias cores, formando o espectro, que a gente conhece como arco-íris. Essa descoberta, que pode parecer simples à primeira vista, revolucionou a forma como a gente entende a luz. Caramba! E essa pesquisa sobre a luz levou Newton a inventar um novo tipo de telescópio. O telescópio refletor... Incrível, né? Exatamente. O telescópio refletor usa espelhos, em vez de lentes, o que diminui a distorção das imagens. E tudo isso graças ao trabalho de Newton, com a luz e as cores. Falando em obra-prima, não podemos deixar de mencionar o livro mais famoso de Newton,
O Princípio Matemática. O que ele apresenta nesse livro? Ah, o princípio. Uma verdadeira revolução na ciência. É nesse livro que ele apresenta as 3 leis do movimento, que são a base da física clássica. Que legal. E quais são essas leis? A primeira lei, a lei da inércia, diz que todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar seu estado por forças impressas sobre ele. A segunda lei, a lei fundamental da dinâmica, diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. E a terceira lei, a lei da ação e reação, diz que para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Nossa, quanta informação. E tem mais. E como se não bastasse, também apresenta a lei da gravitação universal, que diz que todos os objetos com massa se atraem mutuamente. Então foi ele que descobriu que a Terra atrai a gente. Sim. E ele foi além, mostrando que essa lei não se aplica apenas à Terra, mas a todos os objetos no universo. Ele unificou a física terrestre e a celeste, mostrando que as leis da física que funcionam aqui na Terra também funcionam no espaço. Uau! É realmente impressionante. Mas, por hoje, vamos ficando por aqui. Na próxima parte do What's Up Podcast, vamos continuar desvendando os mistérios de Isaac Newton. Até lá. E aí, pessoal? De volta ao White's Podcast, ouvir é aprender. A gente continua explorando a vida e obra do incrível Isaac Newton. É isso aí. Na primeira parte, a gente viu que ele era um gênio em matemática, física, astronomia. Mas você sabia que ele também se dedicou à alquimia e à teologia. É isso mesmo. E essa parte da história é super interessante, porque mostra um lado menos conhecido do Newton, um lado que mistura ciência, misticismo e busca espiritual. Parece até contraditório, né? O cara que formulou as leis da física, que explicou o movimento dos planetas, também se interessava por alquimia. Parece, mas a gente tem que lembrar que na época do Newton, a alquimia era vista como uma ciência legítima. Os alquimistas buscavam, entre outras coisas, a transmutação dos metais, a criação do elixir da longa vida. E a pedra filosofal, né? É. Aquela que transformava chumbo em ouro. Exatamente. E o Newton, com a sua mente brilhante e curiosa, mergulhou de cabeça no estudo da alquimia. Inclusive, ele deixou milhares de páginas de escritos sobre o tema. Caramba! E o que ele buscava na alquimia? Seria a fórmula da riqueza eterna. Acho que não era bem por aí. O Newton era um cara profundamente religioso e acreditava que a alquimia poderia ajudá-lo a entender os mistérios da criação, a decifrar a obra de Deus no mundo. Faz sentido. Mas, além da alquimia, ele também se dedicou à teologia. E parece que as visões religiosas dele eram bem diferentes do que era comum na época. Verdade. Ele era cristão, mas não seguia a doutrina da Trindade, como a maioria dos cristãos da época. Ele acreditava que Cristo era divino, mas não era igual a Deus Pai. Nossa, que polêmica isso devia causar na época. Com certeza. E por causa dessas crenças pouco ortodoxas, ele teve alguns problemas em Cambridge. Naquela época, os professores da universidade eram obrigados a se tornar sacerdotes anglicanos. Mas o Newton conseguiu uma dispensa especial do rei para não ter que seguir essa regra. Ainda bem, né? Senão, a gente podia ter perdido um dos maiores gênios da história por causa de questões religiosas. Pois é. E falando em gênio, a gente não pode esquecer que o Newton era um cara cheio de manias e peculiaridades. Tipo, conta aí. Por exemplo, ele era super metódico e organizado. Dizia que só conseguia pensar com clareza se tudo estivesse no seu devido lugar. E ele também tinha o hábito de anotar tudo. Tudo mesmo. Até as ideias mais malucas. Essas ideias mais malucas. E ainda bem que ele fazia isso, né? Porque graças às anotações a gente pode hoje ter acesso aos pensamentos e às descobertas desse gênio. E falando em gênio, tem uma história bem curiosa sobre ele. A história da maçã, né? Dizem que ele teve a ideia da lei da gravitação universal depois de ver uma maçã cair de uma árvore. Essa história é famosa, mas não se sabe ao certo se é verdade ou não. O que a gente sabe é que o Newton se inspirou em diversos fenômenos naturais, como o movimento dos planetas, para formular suas teorias. Mas e aí? A maçã caiu na cabeça dele ou não? Aí já é lenda. Mas o importante é que a história da maçã, verdadeira ou não, nos ajuda a entender como a mente do Newton funcionava. Sempre observando, sempre questionando, sempre buscando explicações para os mistérios do universo. E por falar em mistérios do universo, o Newton dedicou grande parte da vida dele a tentar decifrar as profecias bíblicas, né? Ele acreditava que a Bíblia continha segredos ocultos sobre o futuro da humanidade. Verdade. E ele não estava sozinho. Muitos intelectuais da época se dedicavam a interpretar as escrituras, buscando mensagens escondidas sobre o fim dos tempos, a vinda do Messias. E o Newton, com todo o seu conhecimento de matemática e astronomia, tentava usar esses conhecimentos para decifrar as profecias. Exatamente. Ele passou anos estudando a Bíblia, fazendo cálculos, comparando datas, e chegou a prever que o mundo acabaria no ano de 2060. 2060, já estamos quase lá. Mas calma, gente, essa previsão foi feita com base em interpretações da época. A gente sabe que o futuro é incerto e ninguém sabe ao certo o dia de amanhã. Com certeza.
Mas o interessante é ver como Newton, mesmo com toda a sua genialidade científica, também se dedicava a questões espirituais e buscava respostas nos textos sagrados. E essa busca por respostas, essa curiosidade insaciável, é que faz do Newton um personagem tão fascinante, né? Ele não se contentava em apenas observar o mundo. Ele queria entender os mecanismos por trás de tudo, desvendar os segredos da natureza e da criação. Verdade. E essa paixão pelo conhecimento, essa vontade de ir além, é uma inspiração para todos nós, né? Com certeza. E a gente vai continuar explorando a vida e obra desse gênio na terceira e última parte do Artes Podcast. Ouvir é aprender, sobre Isaac Newton. Fiquem ligados. De volta com o Artes Podcast. Ouvir é aprender. Na última parte do nosso mergulho na vida de Isaac Newton, vamos falar sobre a fama, o legado e algumas curiosidades. Pois é, Newton se tornou uma celebridade na época dele. Os trabalhos dele, principalmente o Principia, o levaram a reconhecimento internacional. Imagina só, ser considerado um dos maiores gênios do seu tempo. Mas, pelo que vimos até agora, Ele não era... se gabar, né? Exatamente. Ele era conhecido por sua modéstia. Numa carta a um colega cientista, ele escreveu a famosa frase: "Se vi mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes", reconhecendo a importância de todos que vieram antes dele. Que bela demonstração de humildade. Mas, mesmo modesto, ele sabia da importância do trabalho dele para a ciência. Sem dúvida. E a história provou que ele tinha razão. As descobertas de Newton continuam influenciando a ciência e a tecnologia até hoje. E não foi só na ciência, né? A influência dele se estendeu para a arte e a cultura pop. Verdade. A imagem do Newton com a maçã, o prisma ou o telescópio virou um ícone e inspirou livros, filmes, peças de teatro. Teve até nota de libra esterlina com a cara dele. É verdade. De 1978 a 1988, a imagem dele estampava as notas de uma libra do Banco da Inglaterra. Um baita reconhecimento, né? E claro, não podemos esquecer dos monumentos e memoriais em homenagem a ele. Com certeza, o monumento na Abadia de Westminster, em Londres, é impressionante. Mostra o Newton recostado sobre livros, com um globo celeste e instrumentos científicos ao redor. Uma bela homenagem a um dos pais da ciência moderna. E tem a estátua dele no Trinity College, em Cambridge. Os estudantes costumam esfregar o pé da estátua para sorte nos exames. É verdade. As lendas e histórias em torno do Newton mostram como ele continua vivo na imaginação das pessoas. Para finalizar nosso mergulho, conta pra gente algumas curiosidades sobre ele. Você sabia que ele era um workaholic de carteirinha? Passava horas e horas nos estudos e experimentos, muitas vezes se esquecendo de comer e dormir. Sério? Parece que genialidade e um pouco de obsessão andam juntas, né? E ele também era bem reservado em relação à vida pessoal, nunca se casou e teve poucos amigos próximos. Um cara focado no trabalho. Mas com certeza deixou um legado incrível para a humanidade. Com certeza. Isaac Newton foi um dos maiores cientistas de todos os tempos e suas descobertas mudaram a nossa compreensão do mundo. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso Watches Podcast. Ouvir é aprender especial sobre Isaac Newton e esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pela vida e obra desse gênio. Esperamos que a história do Newton inspire vocês a serem curiosos, a questionar e a buscar sempre mais conhecimento. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.